Entre orações e sorrisos contidos, duas mulheres tentam esconder um amor que brilha até nos gestos mais inocentes, até que um olhar, visto pela pessoa errada, muda tudo. A tarde começava com o cheiro doce das jabuticabas no quintal e o som distante das cigarras. Helena ajudava a mãe a preparar o almoço, quando ouviu o portão se abrir, e uma voz que trazia outro tempo. Laura chegou com uma mala azul e um sorriso que parecia não caber na rotina daquela casa. Foi ali, entre o vapor da panela e a luz dourada da cozinha, que algo começou a mudar sem aviso. Desde o primeiro instante, Helena soube que o olhar de Laura era um lugar perigoso. Não por maldade, mas porque ele oferecia um tipo de calma que ela não conhecia. Era como mergulhar num lago e, por um segundo, esquecer que precisava respirar. Ela desviou o rosto rápido, como quem teme ser pega por um sentimento que ainda nem tem nome. O disfarce era perfeito. As duas se tratavam como velhas conhecidas, primas de família, sorrindo diante de Dona Lúcia e das lembranças de infância inventadas às pressas. Mas havia pausas longas demais entre uma fala e outra. Pausas onde cabia o mundo. Helena fingia não notar, mas seu coração denunciava o tempo todo. Laura, por outro lado, parecia à vontade. Ria das histórias da mãe de Helena, ajudava na cozinha, contava sobre a cidade onde vivia sozinha e feliz. Cada palavra sua era uma janela aberta, e Helena, em silêncio, observava. À noite, quando ia dormir, lembrava da forma como Laura prendia o cabelo, como a luz tocava seu rosto. O símbolo daquele verão foi uma xícara. Uma simples xícara de porcelana com uma rachadura quase invisível. Era sempre ela que Helena usava ao servir o café de Laura. E, sem saber porquê, começou a achar que aquela pequena rachadura era um segredo entre as duas. Um lembrete de que até o que parece frágil pode continuar inteiro. Certa manhã, as duas ficaram sozinhas na varanda. O sol filtrava pelas folhas do mamoeiro, e o vento trazia o cheiro da terra molhada. Laura falou de um amor antigo, um que acabou porque alguém teve medo. Helena apenas ouviu, sem perceber que sua própria respiração estava presa no peito. Quando Laura olhou para ela, o silêncio pesou. Dona Lúcia surgiu na porta, chamando o nome da filha. O encanto se quebrou. Helena respondeu rápido, mas sabia que algo havia mudado. Sentiu que a mãe a observava demais, com aquele olhar que procura o que não entende. Desde então, cada gesto seu foi medido, cada sorriso, contido. A casa, antes tão familiar, começou a parecer um palco. Helena ensaiava palavras neutras, evitava sentar-se perto, desviava o olhar toda vez que Laura se aproximava. Mesmo assim, bastava o som de sua voz para que tudo dentro dela vacilasse. À noite, Helena escrevia num caderno escondido na gaveta. Não era um diário, mas uma tentativa de guardar o que não podia dizer. Descrevia os pequenos detalhes. O riso de Laura, o modo como o vento fazia o lençol balançar no varal, a sensação de estar viva e errada ao mesmo tempo. Certa vez, Laura entrou no quarto sem bater. Helena estava com o caderno aberto e o susto fez as duas rirem. Mas a risada parou depressa, quando os olhos se encontraram. Havia um brilho ali que nenhuma das duas ousou nomear. A tensão ficou no ar, como um perfume impossível de disfarçar. No jantar, Dona Lúcia comentou casualmente: "Vocês estão ficando muito próximas, não é?" Foi uma frase dita entre colheradas de sopa, mas que caiu como uma sentença. Helena engoliu em seco, enquanto Laura apenas sorriu sem responder. A mãe observava. Naquela noite, Helena teve um sonho. Estava no quintal, segurando a xícara rachada, e a água escorria por dentro da fenda, formando um fio brilhante. Quando acordou, sentiu que o sonho era um aviso, que não se pode esconder o que transborda. Os dias seguintes foram um ensaio de distâncias. Laura parecia entender, e se afastava com delicadeza. Ainda assim, havia momentos em que o acaso parecia conspirar. Uma música que tocava no rádio, o toque acidental das mãos ao pegar um prato, um olhar demorado demais. Helena começou a evitar até o espelho. Tinha medo de reconhecer em si o que tanto tentava negar. Mas o espelho, como a xícara, não mentia. Mostrava a rachadura, a linha tênue entre o disfarce e o desejo. Numa tarde chuvosa, Laura apareceu na cozinha com o cabelo molhado e uma camisa emprestada. Helena tentou não olhar. Tentou,
Mas o olhar veio, inteiro, desobediente. E quando se deu conta, viu a mãe parada na porta, observando. Dona Lúcia não disse nada naquele momento. Apenas limpou as mãos no avental e saiu. Mas o silêncio que ficou depois foi mais cortante que qualquer palavra. Helena soube ali que o disfarce havia caído. Laura percebeu também. Os dias seguintes foram feitos de cuidado e medo. Elas evitavam se tocar, mas o ar entre elas era quase elétrico. Cada despedida de boa noite parecia o fim de algo que nunca começou. No último domingo antes da partida de Laura, Dona Lúcia serviu o café da manhã. Havia 3 xícaras sobre a mesa, e a rachada, que sempre era de Helena, agora estava diante de Laura. Ninguém comentou. Mas o gesto era claro. A mãe havia notado tudo. Helena mal conseguiu comer. O som dos talheres era insuportável. E quando Laura olhou para ela, por um instante, os olhos das duas disseram o que a boca jamais ousaria confessar. O amor estava ali, visível, indesejado, inevitável. O sol daquele dia parecia mais pesado, e o olhar da mãe, mais frio. Helena entendeu que o verão terminaria antes do tempo. A xícara rachada permanecia sobre a mesa, testemunha muda de um segredo que já não cabia no silêncio. A promessa de algo maior pairava no ar, como o último raio de luz antes da tempestade. Tudo o que viria depois nasceria daquele olhar interrompido. Na semana seguinte, àquela manhã tensa, o tempo pareceu mudar dentro da casa. O céu, antes limpo, se cobriu de nuvens espessas. Dona Lúcia passou a falar pouco, observando tudo com uma calma estranha. Helena, por sua vez, tentava se perder nas tarefas. Varria o quintal, lavava as louças, fingia normalidade. Mas o silêncio da mãe era mais pesado que qualquer bronca. Laura notava. Sua presença tornara-se um incômodo visível, como uma lembrança que ninguém quer admitir. Ainda assim, ela continuava ali, discreta, fazendo o possível para não provocar. Helena, dividida entre o alívio e o desespero, começou a entender que amar também era temer. Certa tarde, ao buscar algo no sótão, Helena encontrou uma caixa antiga de cartas. Eram da mãe, escritas quando era jovem. Entre os papéis amarelados, uma frase chamou sua atenção. O que é amor, senão o que não podemos dizer? Leu e releu até as palavras perderem o sentido. Pela primeira vez, percebeu que talvez a mãe também tivesse vivido algo que nunca contou. O passado parecia ecoar nas paredes. Cada canto daquela casa guardava histórias de silêncios herdados. Helena entendeu, então, que não era a primeira mulher de sua família a esconder um sentimento proibido. E esse pensamento, em vez de consolar, a entristeceu, como se o destino repetisse um erro antigo. Naquela noite, a chuva caiu pesada. Laura bateu à porta do quarto, trazendo uma manta e uma xícara de chá. Achei que você não estava bem, disse. Helena aceitou o chá, tentando não encarar o rosto dela à luz fraca do abajur. Mas o olhar veio, inevitável, e o ar pareceu se encher de algo que nenhuma das duas podia controlar. Foi ali que Helena lembrou da primeira vez que sentiu medo por amar. Tinha 15 anos, e uma amiga de colégio, Clara, lhe segurara a mão por alguns segundos a mais. Uma professora viu, e o rumor se espalhou. Desde então, ela aprendeu a esconder. Aprendeu a sorrir no tom certo, a não corar por ninguém. O passado voltou com força, misturando-se ao presente. Laura a olhava do mesmo jeito, com ternura, mas também com cuidado. Você tem medo de ser vista, não é? Perguntou, quase num sussurro. Helena sorriu, sem coragem de negar. E foi nesse sorriso que as duas se entenderam sem precisar de palavras. No dia seguinte, a mãe decidiu que iriam todos à missa. Família unida é família em paz, disse. Helena percebeu o disfarce na frase. Durante a celebração, sentiu o peso dos olhares da comunidade. As vozes do coro pareciam entoar uma sentença. Laura, ao seu lado, mantinha as mãos firmes sobre o colo, como quem tenta não tremer. Ao voltarem, o silêncio do carro era absoluto. Helena via o reflexo de Laura no vidro e pensava em como a fé e o medo, às vezes, têm o mesmo rosto. Quando chegaram em casa, Dona Lúcia pediu que Laura a ajudasse com algo na cozinha. Helena quis intervir, mas a mãe foi firme. Fique no seu quarto. As vozes vinham abafadas. Helena não conseguiu entender as palavras, mas reconheceu o tom, o da advertência.
Quando Laura subiu as escadas, horas depois, seus olhos estavam marejados. Ela pediu para eu ir embora amanhã, disse, tentando sorrir. A dor foi tão imediata que Helena mal respirou. As horas seguintes foram um desespero calado. Laura começou a arrumar as malas. Helena caminhava de um lado para o outro, sem saber o que dizer. A xícara rachada ainda estava sobre a mesa, esquecida desde o café anterior. Era como se o objeto soubesse o que iria acontecer. À noite, Helena entrou no quarto de Laura. Não havia luz, apenas o brilho tímido da lua atravessando a cortina. Eu não queria que fosse assim, disse, a voz embargada. Laura respondeu, nem eu, mas sua mãe tem medo, e o medo às vezes parece amor. A frase ficou ecoando, doendo. Helena quis abraçá-la, mas recuou. Sabia que aquele gesto teria o peso de uma confissão. Ficaram ali, lado a lado, até que o relógio marcou meia-noite. O mundo parecia suspenso. Quando Laura segurou sua mão, por um instante, tudo o que estava errado se transformou em paz. O som do portão, na manhã seguinte, foi um rasgo. Helena viu Laura partir com a mala azul e o olhar voltado para trás. Dona Lúcia observava da janela, com o terço entre os dedos. O disfarce terminava ali, junto com o verão. Nos dias que seguiram, a casa parecia vazia. O cheiro das jabuticabas, o canto das cigarras, tudo ficou distante. Helena tentava seguir, mas qualquer coisa, uma música, um pôr do sol, o som da chuva, trazia Laura de volta. Uma tarde, encontrou a xícara rachada novamente. A mãe a havia lavado e guardado no armário. Helena a tirou de lá e, sem pensar, passou o dedo sobre a fenda. A rachadura ainda estava ali, mas parecia menor. O que quebra pode continuar servindo, pensou. Às vezes, ao caminhar pela varanda, via o reflexo do próprio rosto no vidro da janela e lembrava do olhar de Laura. Havia algo de igual neles. O mesmo medo, a mesma coragem disfarçada. E então percebia que fugir daquele amor era fugir de si mesma. No fundo, Helena sabia que aquela história não havia terminado. Era apenas um intervalo entre o que foi e o que ainda seria. E como toda ferida aberta, ela ainda sangrava, mas também pulsava. Naquela noite, enquanto escrevia mais uma página em seu caderno, Helena deixou cair uma gota de chá sobre o papel. A mancha, ao secar, formou uma linha curva, quase como uma rachadura. Sorriu sem querer. Talvez o amor fosse isso, o que continua, mesmo depois que a mãe percebe. O outono chegou cedo naquele ano, como se o tempo também quisesse mudar de assunto. As folhas caíam sobre o quintal e o vento parecia soprar lembranças. Helena passava os dias entre o trabalho e o caderno, onde o nome de Laura surgia sem que ela percebesse. Era uma presença invisível, mas constante, como o perfume que fica mesmo depois que alguém vai embora. As semanas se transformaram em meses, e a vida retomou sua forma antiga. Ou quase. Havia algo diferente no olhar de Helena. Uma serenidade inquieta, uma chama que tentava resistir sob as cinzas. Dona Lúcia percebia, mas preferia não tocar no assunto. Talvez acreditasse que o tempo apagaria o que o olhar revelou. Até que um dia, inesperadamente, o telefone tocou. Era Laura. A voz do outro lado era a mesma, mas mais firme, mais segura. Disse que voltaria à cidade para resolver assuntos da família. Talvez a gente se veja, falou, quase casualmente. Helena sentiu o mundo inteiro caber naquela possibilidade. Naquela noite, o espelho refletiu uma mulher diferente. Não era mais a menina que se escondia por medo da mãe. Era alguém que começava a reconhecer o próprio desejo como parte da vida, não como falha. Pegou a xícara rachada, agora restaurada com cola transparente, e decidiu que, se Laura voltasse, não fingiria mais. O reencontro aconteceu em um café no centro da cidade. O mesmo café onde Helena costumava ir sozinha nas tardes de solidão. Quando Laura entrou, o tempo pareceu recuar. Nenhuma palavra precisou ser dita. Os olhos fizeram o trabalho inteiro. Conversaram por horas, como se o intervalo entre elas tivesse durado um dia apenas. Falaram de trabalho, de livros, de saudade. Mas em cada pausa havia uma pergunta suspensa. E se desta vez não fugirmos? Helena segurou a xícara, olhou para a rachadura invisível e sorriu. Laura contou que morava sozinha, que aprendera a cozinhar e a cuidar das próprias plantas.
Disse que às vezes lembrava da varanda, do cheiro de terra molhada, do modo como Helena desviava o olhar. Você nunca percebeu, mas foi o meu lar por um tempo, confessou. Helena sentiu o coração se abrir de novo, mas agora com um tipo diferente de coragem. E se minha mãe souber? Perguntou, ainda com a voz baixa. Laura respondeu com doçura. Ela já sabe, só não sabe o que fazer com isso. E naquele instante, Helena entendeu que o medo da mãe era apenas o espelho do seu próprio medo. No caminho de volta, a cidade parecia outra. O vento era o mesmo, mas trazia paz. Helena caminhava devagar, segurando a xícara embrulhada num lenço, o símbolo de tudo o que ainda podia consertar. Mas a revelação verdadeira não viria de Laura, viria de casa. Naquela noite, ao chegar, encontrou Dona Lúcia sentada à mesa, o terço nas mãos e uma carta aberta diante dela. Helena reconheceu a letra de Laura. O coração disparou. Ela te escreveu? Perguntou, quase sem voz. A mãe apenas assentiu. Li porque achei que fosse sobre um documento da família, mas era sobre amor. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Helena sentou-se à frente dela, sem esconder mais nada. Eu amo a Laura, mãe, disse. As palavras saíram com suavidade, mas com a força de um rio. Dona Lúcia fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Depois de alguns segundos, respondeu. Eu sei. E o tom não era de raiva, era de rendição. A conversa foi longa. Falaram do passado, da juventude de Dona Lúcia, de uma mulher chamada Ana, o amor que ela deixara por medo. As lágrimas vieram de ambas as partes, não como castigo, mas como libertação. A mãe, enfim, admitiu. Talvez eu tenha te ensinado a esconder o que eu mesma escondi. Na manhã seguinte, o sol voltou a entrar pela janela da cozinha com uma clareza que parecia nova. Helena preparou o café e, sem pensar, colocou a xícara rachada diante da mãe. Nenhuma palavra foi dita, mas ambas entenderam o gesto. O perdão, às vezes, tem a forma do silêncio. Dias depois, Helena e Laura se encontraram novamente, agora sem a necessidade de esconder. Caminharam pelo parque, conversando sobre o que viria. Não havia promessas nem planos grandiosos, apenas a certeza de que, desta vez, o olhar não seria uma fuga. À medida que o entardecer tingia o céu de rosa, Helena percebeu que o amor não precisava ser gritado. Bastava ser vivido, com honestidade. Laura segurou sua mão e o mundo pareceu caber naquele toque simples. Dona Lúcia, de longe, as viu uma tarde, caminhando pela praça. O rosto dela não expressava aprovação, mas também não havia julgamento. Era um olhar de quem começa a entender que o amor, mesmo quando estranho, ainda é amor. Helena sabia que nem tudo seria fácil, mas pela primeira vez, o medo já não mandava nela. A rachadura da xícara, agora selada, simbolizava exatamente isso. A vida pode trincar, mas ainda guarda beleza. E quando numa noite qualquer, Laura a abraçou e disse: "Você não precisa se esconder mais", Helena soube que a escolha estava feita, e que mesmo com medo, tinha escolhido ficar. O destino que um dia foi disfarce, agora era confissão, e o olhar, que antes condenava, se transformava em abrigo. Os meses seguintes correram com uma serenidade quase tímida. Helena e Laura voltaram a se ver com frequência, sem precisar justificar cada encontro. Ainda havia olhares curiosos, comentários sussurrados, mas nada que pudesse apagar a leveza que agora as envolvia. A casa, antes um campo de tensão, parecia respirar de novo. Dona Lúcia, aos poucos, se acostumava à ideia. O primeiro jantar com Laura de volta foi tenso, cheio de silêncios cautelosos. Mas quando Helena serviu o café e colocou diante das três a mesma xícara rachada, agora colada com ouro, numa técnica japonesa chamada kintsugi, algo dentro da mãe suavizou. "Bonita", disse apenas. Era o bastante. Helena descobria, dia após dia, que o perdão é um processo lento. Às vezes vinha em gestos pequenos, um prato dividido, uma prece dita sem julgamento, um olhar que deixava de ser vigilante. O tempo, paciente, costurava as rachaduras da família como quem remenda um pano querido. Laura, por sua vez, trazia vida ao cotidiano. Enchia a cozinha de música, cuidava do jardim, ria alto.
Havia algo de terapêutico em sua presença, como se, ao amá-la, Helena aprendesse a respirar de novo. O amor deixava de ser segredo e passava a ser abrigo. Certa tarde, enquanto regavam as plantas, Dona Lúcia se aproximou. Acho bonito ver vocês assim, cuidando juntas. Helena não soube responder. Apenas sorriu. A mãe tocou o ombro dela e completou. Talvez Deus ame de um jeito que a gente ainda não entende. E foi ali que o perdão encontrou forma. As estações mudaram. O quintal floresceu outra vez, e o som das cigarras voltou com o calor. Helena sentia que tudo estava voltando ao lugar certo. Não o lugar antigo, mas um novo, mais verdadeiro. A vida se tornava novamente possível. Um dia, Laura apareceu com uma fotografia antiga. As duas, jovens, na varanda daquele verão proibido. Helena se surpreendeu, nem lembrava que a imagem existia. Na foto, o olhar entre elas já dizia tudo. Vê, disse Laura. A gente tentou disfarçar, mas o amor sempre se mostra. Helena guardou a foto na moldura da estante, ao lado da xícara dourada. 2 memórias, 2 testemunhos de algo que sobreviveu ao medo. Quando a mãe passou e viu, não retirou o quadro. Apenas ajeitou-o um pouco, para que ficasse mais central. As 3 começaram a reconstruir o cotidiano. Aos domingos, almoçavam juntas, cada uma com seu silêncio confortável. Dona Lúcia ainda rezava antes das refeições, mas agora incluía uma frase diferente. Obrigada pelo amor em todas as formas. Helena ouvia e sentia o peito se abrir. Com o tempo, o vilarejo deixou de estranhar. A presença de Laura já não causava cochichos. As 2 trabalhavam juntas em um pequeno ateliê de cerâmica, onde criavam peças inspiradas em imperfeições, rachaduras transformadas em arte. Era o modo delas de contar, sem palavras, a própria história. Certa manhã, Helena recebeu uma encomenda especial. Uma xícara com o nome Esperança, gravado na borda. Sorriu ao perceber que o ciclo estava completo. O que antes simbolizava o medo agora era sinal de permanência. Às vezes, à noite, ela e Laura sentavam na varanda, observando as estrelas. Falavam pouco. O silêncio agora era suave. Não mais prisão, mas repouso. Você percebe? Disse Laura uma vez. O olhar que antes nos entregava agora nos protege. Helena pensou na mãe, que dormia tranquila no quarto ao lado. Pensou nas gerações de mulheres que esconderam o que sentiam, e em como, de algum modo, ela havia quebrado essa herança. O amor, afinal, também é uma forma de resistência. Com o passar dos anos, a história delas deixou de ser segredo e se tornou memória. Aquela que as vizinhas contavam com naturalidade, como quem fala de um casal que se gosta. A vida, afinal, se acostuma com o que é verdadeiro. Helena nunca mais fugiu do olhar de ninguém. Aprendeu que, quando se enfrenta o medo, o amor se ilumina. E mesmo quando a lembrança daquele verão voltava, já não doía. Era apenas a lembrança de onde tudo começou. Laura dizia que o destino delas foi traçado no instante em que uma rachadura virou símbolo, e não falha. Nada que é inteiro resiste ao tempo. Só o que tem fenda deixa a luz entrar. Helena acreditava nisso. Anos depois, quando Dona Lúcia partiu, Helena encontrou entre seus pertences uma pequena anotação no verso de um terço. Amar é o modo mais silencioso de orar. Chorou, não de tristeza, mas de reconhecimento. A mãe enfim compreendera. Na varanda, ao entardecer, Helena serviu café para 2. O aroma doce do verão antigo voltava no ar. A xícara dourada, entre as mãos de Laura, refletia a luz do sol poente. Tudo o que foi medo, agora era calma. Tudo o que foi escondido, agora florescia à vista. O amor que nasceu sob o disfarce, sobreviveu à culpa e ao olhar da mãe. Agora era o próprio lar. Alguns amores não chegam gritando, chegam como rachaduras, pequenas, insistentes, até que a luz encontre passagem. O amor de Helena e Laura foi assim, um feixe tímido atravessando o medo, até iluminar o que antes vivia em sombra. Com o tempo, elas entenderam que não era preciso provar nada, apenas permanecer, porque o amor verdadeiro não é o que convence, mas o que resiste. E na xícara dourada, no olhar tranquilo, no perdão da mãe, tudo se reencontrou. A vida continuou,
e o quintal voltou a florescer. O disfarce virou memória. O olhar que antes denunciava agora protegia, e o amor, enfim, respirava em paz. Se essa história te tocou, inscreva-se em Entre Elas e caminhe com a gente. Cada história é um lembrete de que o amor sempre encontra um caminho.